Bom dia, pessoal, ou boa tarde, né? Não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas então, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então falar sobre um conteúdo bem tranquilo, né? Você já usa, como sempre eu digo, você já faz uso, porque a língua portuguesa ela já está em uso. Mas você hoje vai aprender a regra, né? Uma regrinha sobre vozes verbais. Então este será o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? O que vem a ser vozes verbais? Vozes verbais é a maneira como o verbo se comporta ou comporta-se durante, né, a ação do sujeito. Então, vou explicar já de início para vocês, de uma forma bem fácil, como você descreve uma ação que o sujeito fez. Quando você está em sala de aula, por exemplo, você vai lembrar desse conteúdo em sala. Então você diz assim, professora, eu preciso ir ao banheiro. Eu irei ao banheiro, eu posso ir ao banheiro. Veja quem é essa pessoa que está falando, né? O verbo indica a pessoa. Vou ao. Quem vou? Eu vou. Vai. Quem vai? Ela vai. Então nós vamos ter que resgatar um pouquinho o verbo para lembrar este conteúdo. Mas antes da gente entrar no conteúdo, vamos fazer aqui um raciocinar, né? Porque eu estudo esse conteúdo, o que eu aprendo neste conteúdo e o que Deus quer que eu saiba sobre ele. Então, vozes verbais, né? Definição, é o verbo, né? Nós vamos estudar então o verbo e a sua voz e como ele indica o que o sujeito, como o sujeito faz aquela ação, tá? Tranquilo. A palavra-chave, então, é indicar, manifestar. O versículo bíblico que eu escolhi para a gente trabalhar, entender e raciocinar, né, o porquê desse conteúdo, ele está em Lucas 8,17. E diz assim, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Então não há como a gente esconder, ocultar nada sem que Deus saiba. Dentro das vozes verbais, este verbo que nós vamos estudar e a sua voz no texto, ele vai manifestar, ele vai indicar, ele vai mostrar quem fez a ação, quem sofreu a ação. Então, existem duas formas de se contar histórias, né? Existe a forma de você se colocar como um sujeito que faz aquilo, né? Então, eu digo assim, por exemplo, ó, eu pego a minha garrafa de água e eu digo, eu bebo água. Então, eu estou fazendo a ação. Quem faz? Eu. Quem é o sujeito da ação? Eu. Agora, se eu quiser transferir essa ação para a água, a água foi bebida pela professora. Nesse caso, o sujeito que era, né, o meu predicado lá, ele passou a ser um paciente, um sujeito que sofre a ação de ser bebida. Então vejam, é isso que nós vamos estudar. E dentro do contexto bíblico, né, nós temos ali então, na palavra de Deus, nós temos aqueles que agiram, os líderes, que fizeram acontecer, né? Os discípulos, os profetas, o próprio Jesus Cristo, né? Eles empreenderam, fizeram ações, as ações aconteceram através das suas mãos. E aí eu digo, Jesus pregou para as multidões. Aí eu pego as multidões, né? Que sofreu a ação de ser ensinada e eu mudo. Troco, eu coloco assim, as multidões foram ensinadas por Jesus. Eu não falei a mesma coisa? Falei. Qual foi a diferença? Eu mudei os sujeitos. E é isso que a gente vai estudar. Então, dentro, né, da palavra de Deus, nada fica oculto. E dentro das nossas vozes verbais, também nada fica oculto. O princípio bíblico que eu levanto é caráter. Caráter indica esforço. Por que esforço? Por que caráter? As vozes verbais, elas mostram
as ações realizadas e quem as realizou. O sujeito, né? Então ele é possível de ser visto, encontrado através das ações. Então, quando eu trago vozes verbais, eu trago o princípio de caráter, porque o que eu faço, de alguma maneira, alguém vai descobrir. Então aqui eu quero trabalhar muito esse conceito com vocês de que nada fica oculto. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você em tudo que você participa, de alguma maneira aquilo virá à luz. Nada fica oculto, né? A Deus, ao próprio Deus. E aqui trazendo para o conteúdo, nós mostramos quem somos pelas nossas ações através da descrição das vozes verbais. Então, quando eu digo eu fiz a lição, eu fiz as minhas obrigações, eu cumpri com o meu dever, eu estou em dia com as tarefas, eu sou um sujeito que faz aquilo, eu sou o agente, aquele que está à frente da ação. Agora, quando eu troco de lugar, eu digo as lições foram feitas por mim, as lições passaram a ser o sujeito passivo. E ela sofre, então, essa minha fala modifica, manifesta de maneira diferente a ação realizada. Estão me entendendo? Certo? Então, a ação é a mesma. Nós vamos estudar a troca de sujeitos. E o nome disso é vozes verbais. Certo, queridos? Então, agora nós iremos conhecer como as vozes verbais, né, elas se dividem. Então, nós temos as vozes verbais, elas se dividem em 3. E eu já vou colocar o quadro de 3 para ficar fácil o seu entendimento, tá? Então, você vai perceber que não é possível entender uma de cada vez. Então, eu vou colocar as 3 vozes para vocês aqui e vocês irão conhecer as 3 ao mesmo tempo e ficará bem fácil para você perceber a diferença que existe em cada uma delas. Então, eu tenho a voz ativa, eu tenho a voz passiva e eu tenho a voz reflexiva. O que significa isso? Significa que você tem 3 possibilidades, né, para falar, descrever a ação. Então, ó, o homem entregou a mercadoria. Ao cliente, né? Então, aqui eu tenho, vamos devagar para você entender. Sujeito, o homem, o predicado, entregou a mercadoria ao cliente. Ótimo. Então, eu tenho agora a voz passiva. Analisando a ativa, eu sei que o homem é o meu sujeito, agente da ação. Foi ele quem fez a ação de entregar, ok? Quero modificar a minha fala. Quero trazer agora uma outra maneira de descrever esta mesma ação. Então, agora eu vou modificar o meu sujeito. Quem foi entregue? Ele entregou o quê? A mercadoria. Então, a mercadoria sofreu a ação de ser entregue. Logo, ela vai ser o meu sujeito. Então, a mercadoria foi entregue. Outra coisa que é importante lembrar, ó, eu estou tomando cuidado com o meu verbo. O meu verbo é entregou, passado. Se o meu verbo está no passado, na voz passiva também continuará no passado. Então, foi entregue. A mercadoria foi entregue pelo homem. Então, vejam, eu fiz o quê? Na voz ativa, eu tenho um sujeito ativo que faz a ação. Na voz passiva, eu tenho um sujeito passivo que sofre a ação de ser entregue. Então, eu chamo esse homem, né? Então, o meu sujeito
ele é passivo, né? E é a mercadoria. Quem fez a ação? Foi o sujeito passivo? Não, ele sofreu a ação. Quem fez a ação foi o sujeito agente. Só que vocês, né, sujeito agente, ele é aqui, certo? Então eu tô fazendo isso para vocês entenderem. Este meu sujeito agente, ele veio para cá. Foi ele quem continuou, foi ele quem fez. Mas na voz passiva, a gente não chama de sujeito agente, a gente chama de agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É o homem. Não mudou, gente, só mudou o nome, tá bom? Então aqui, ó, o agente da passiva é o homem. Então vamos devagar. Vejam lá, voz ativa, sujeito, agente, ele faz a ação, o meu verbo está aqui ativo, né? Então eu tenho o homem entregou a mercadoria ao cliente, certo? Na voz passiva eu modifico, eu pego quem sofreu a ação de ser entregue, o homem ou a mercadoria? A mercadoria. Então ela passou a ser o meu sujeito, mas que sujeito? Passivo. A mercadoria foi entregue pelo homem, que era o meu sujeito agente, mas na voz passiva ele será chamado, esse homem, de agente da passiva, porque foi ele quem fez a ação de entregar. Certo, queridos? Tá. Voz reflexiva. Quando você faz a ação e sofre ao mesmo tempo. Então eu tenho lá, ó, a minha mãe, né? Vou colocar lá, minha mãe maquiou-se para o casamento. Então a minha mãe, ela tinha um casamento e ela não teve tempo de ir ao salão, ela não marcou nada, não foi fazer nenhum tipo de... não conseguiu um horário. O que a minha mãe fez? Ela mesma, ela maquiou-se. Então aqui o verbo, né? Lembrando que a gente está trabalhando com o verbo, ele é aquele que expressa a ação, né, do sujeito. Então vamos lá. Aqui a ação do sujeito foi ele quem fez a ação. Aqui o sujeito foi ele quem sofreu a ação. E aqui na voz reflexiva, ele fez e sofreu a ação ao mesmo tempo. Acho que ficou bem fácil aí, né? Então eu tenho voz ativa, quando o meu sujeito é o agente. Voz passiva, quando o meu sujeito é o paciente, ele sofre a ação, né? Então aqui a gente tem um sujeito paciente, aquele que sofre a ação. E aqui eu tenho um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Então eu vou colocar aqui que eu acho que é legal, se você puder anotar, né? Então aqui, ó, o meu sujeito, ele é agente. Vou pôr bem grandinho para você estudar. Agente da ação, é ele quem faz. E aqui, ó, só pra gente lembrar, esse é o agente junto, né? Agente de quem faz a ação. Na voz passiva, o nosso sujeito, ele será paciente, tá? Porque ele irá sofrer a ação. E aqui o nosso sujeito será os dois ao mesmo tempo. Ele será agente, porque ele fará a ação, né? Então a minha mãe, ela faz a ação de passar a sua maquiagem e sofre a ação de ficar maquiada. Olha que facinho, né? Eu acho bem tranquilinho. Então nós temos as vozes verbais que se dividem em 3 e eu vou entendendo que 3 por quê?
depende de como eu quero falar essas duas aqui. Eu quero falar a mesma coisa, mas a voz do verbo modifica o sujeito, ele modifica se o sujeito fez, né? O sujeito como aquele que faz de forma direta ou o sujeito aquele que sofre. Então eu tenho aqui voz ativa, o meu sujeito será agente. Voz passiva, meu sujeito será paciente. E voz reflexiva, o meu sujeito será agente e paciente ao mesmo tempo, certo? Então, quando você estudar vozes verbais, lembrem-se de como você conta as coisas, os fatos. Se você quer, geralmente, né, uma criança pequena, ela vai muito assim para a voz passiva. Por quê? Porque ela não entende essa questão da responsabilidade que ela tem sobre aquela ação. Então ela fala assim, ó, o caderno foi rasgado, né? A caneta foi perdida. Ele não coloca assim, às vezes, estou colocando de um jeito meio fácil para vocês entenderem. Eu fiz a lição, eu quebrei a caneta, eu esqueci o lápis. Então, o lápis foi esquecido, a caneta foi quebrada, a lição não foi feita. Então, existem, né, os mecanismos da língua portuguesa, e a gente vai depois jogar isso para um texto, para você entender esse conteúdo. Mas eu acredito que você conseguiu entender direitinho. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer um exercício de cada aqui, para a gente encontrar essas vozes verbais, tá? Então, vamos lá, para a gente ir entendendo. Então, como é que eu consigo encontrar os meus sujeitos, ou como eu consigo identificar as vozes, né? Então vamos lá. Vamos pegar lá, né, a minha aluna, deixa eu escolher um aluno lá, né? Vamos pensar. Vamos para o nossa turma. Então eu vou colocar lá a Giovana. A Giovana fez o trabalho. Né? Vamos mais uma. O Guilherme. O Guilherme entregou o trabalho. Vejam, voz ativa. Voz ativa. Quem fez? A Giovana. Então, a Giovana é um sujeito agente e o meu verbo está na voz ativa. O Guilherme entregou o trabalho. Quem entregou? O Guilherme. Então, o Guilherme é o meu sujeito agente e ele fez a ação de entregar. Agora eu vou pegar essa mesma oração e vou mudar, eu vou descrever de outra forma, eu vou passar para a voz passiva. Eu vou colocar aqui, ó. A Giovana é o meu sujeito agente. O que ela fez? O trabalho. Então, o trabalho será o meu sujeito paciente. Então, ó. Opa. O trabalho. Verbo, gente, ela fez passado. O trabalho foi feito pela Giovana. Então, o trabalho foi feito pela Giovana. Então, olha só o que aconteceu. Eu transformei os meus sujeitos. O meu sujeito aqui é o trabalho da frase anterior, é o que ela fez. O que ela fez é o meu sujeito paciente, porque ele sofreu a ação de ser feito. E quem é a Giovana? A Giovana é o meu agente da passiva.
Então, olha só. Espero que vocês tenham entendido que aqui eu tenho a voz ativa e aqui eu tenho a voz passiva. Vamos fazer mais um exercício aqui. Então, ó, o Guilherme, ele entregou o trabalho, né? Então, vamos lá. Vamos trocar. O trabalho passou a ser um sujeito paciente. Por que ele é meu sujeito paciente? Porque ele vai sofrer a ação. O trabalho foi entregue pelo Guilherme. Então, gente, olha, pelo Guilherme. Quem é o Guilherme? O Guilherme é o agente, foi ele quem fez a ação de entregar, né? Agente da passiva. Fácil. A única coisa que você vai prestar atenção é que na voz ativa você tem apenas um verbo. Na voz passiva, você precisa de uma locução verbal. 2 verbos para expressar a mesma ação. Então, ó, foi entregue. Então, na voz passiva, eu vou ter um sujeito paciente, uma locução verbal e um agente da passiva. Mesma coisa, sujeito paciente que sofreu a ação, locução verbal e o agente da passiva. E na voz reflexiva, nós vamos ter a mesma coisa. O que vai acontecer aqui, ó? Na voz reflexiva, você vai retirar o sujeito e vai acrescentar uma partícula passivadora. Então, você vai colocar assim, ó, mesma frase, ó, foi entregue, né? Foi feito. Então, eu vou fazer assim, ó, o verbo vai manter-se na terceira pessoa, ele fez. Então, terceira pessoa, fez. A partícula apassivadora, que significa que ele foi feito por alguém e sofreu a ação de ser feito. Fez-se o trabalho. Opa! Fez-se o trabalho. Então, aqui eu tenho... Opa, peraí. Vamos ver se a gente modifica esse sujeito que tá meio confuso aqui. Peraí. Então, agora nós vamos para a voz reflexiva. Se aqui anteriormente eu expliquei para vocês, as vozes são sujeito que faz, sujeito que sofre. Agora eu vou juntar os 2 sujeitos. Ele será o sujeito que faz e sofre ao mesmo tempo. Então, eu penteei-me. Veja, eu faço a ação do pentear e eu sofro a ação de estar penteada. Então, veja que aqui eu juntei as duas. Reflexiva vem de reflexo. Eu faço, eu vejo. Eu faço, eu sofro. Então, né? Meu pai barbeou-se, ó. Barbeou-se. Ele faz a ação e sofre a ação. É a mesma coisa, né, que eu fiz anteriormente, ó. Minha mãe. Minha mãe. Mesmo exemplo anterior lá. Maquiou-se. Eu acredito que aqui ficou bem claro para vocês o que são vozes verbais. Então, vozes verbais é como o verbo, como ele mostra como o sujeito comportou-se naquele momento. Eu quero mostrar o sujeito como alguém ativo. Eu quero dar ao sujeito a responsabilidade da sua ação. Então, ele será voz, meu verbo ficará na voz ativa. Meu sujeito, ele é o agente, ele é o responsável por aquilo. Agora, quando eu quero amenizar ou eu quero mostrar de uma outra forma, eu trago para a voz passiva. O meu sujeito será aquele que sofreu a ação. Então, eu vou trazer para o sujeito aquele que sofreu. Então, se o trabalho ali ele foi a consequência da ação do sujeito agente, aqui ele é
nada mais do que o sujeito paciente que sofre. Então é simples, ó. Voz ativa, sujeito agente. Voz passiva, sujeito paciente. E não esqueçam do agente da passiva. Voz reflexiva, sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Essas são as 3 vozes verbais que você deverá estudar. Mas agora a professora vai dividir aqui, né? Nós vamos entender o que é a voz passiva. Então, dentro das 3 vozes, eu tenho a voz passiva, que ela vai ter uma divisão. Que divisão é essa? É o seguinte, a divisão é que existem 2 formas para você fazer essa voz passiva acontecer. Como que é isso? Então, você vai entendendo que eu tenho 2 maneiras de descrever uma ação. Então, eu tenho a voz, deixa eu até aumentar o quadro, que fica mais fácil para você entender. Então, eu vou dividir ele só em 2, tá? E você vai acompanhar meu raciocínio aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos para... Até agora nós aprendemos que a voz passiva, ela possui, então, um sujeito paciente, né? E possui um agente da passiva. Agora nós vamos falar somente sobre a voz passiva, tá? Então, eu tenho 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Estudei as 3 com vocês, mas agora eu peguei só a voz passiva e vou estudar a voz passiva porque ela tem uma divisão, ela se divide em 2, tá? Então, eu tenho lá voz passiva, a gente chama de voz passiva analítica. Por que a gente chama de analítica? Porque ela é mais... você vai entendendo ela de forma mais detalhada, ela traz mais detalhes através da locução verbal. E a gente tem a voz passiva sintética. O que é voz passiva sintética? Ela resume, ela diminui. Eu diria para você assim, para você entender. Aqui eu tenho uma reportagem, muitos detalhes, então lá na reportagem eu vou usar bastante a voz passiva analítica, né? Na notícia eu já tenho que usar a sintética, porque eu tenho que ser mais breve, porque eu tenho que ser mais rápida, concisa, falar menos. Então eu vou fazer o uso maior, só para você entender na questão de texto. O uso maior da sintética está presente em textos mais simples, resumidos. Já a analítica, ela está nos textos mais prolixos, longos, explicativos. Então, aqui na voz passiva, o sujeito, ele fica indeterminado. Eu uso a partícula apassivadora, que não é pronome, tá, gente? Não é o pronome oblíquo se, mas é a partícula apassivadora se. Então, eu faço uso na voz passiva analítica, eu tenho um sujeito paciente e eu tenho um agente da passiva. Importante também. E a presença, das locuções verbais. E aqui, não, aqui eu tenho verbo na terceira pessoa, né? Então, aqui vai, ó. Vamos para o exemplo, né? Para a gente entender. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu, professora, eu estou gravando. Não, peraí. Tá errado.
Não tem sujeito aqui. A professora deu uma erradinha aqui. Então, a aula foi gravada pelo professor. Então, veja. Vamos retirar aqui, então, o meu verbo, a minha voz verbal, a minha voz passiva, voz passiva é essa aqui. Isso é a voz verbal, é o verbo na voz passiva. Então, foi gravada. Quem é o meu sujeito? Sujeito que sofreu a ação de ser gravada. A aula. Então, o meu sujeito, então vamos fazer uma análise aqui, ó. Sujeito paciente. Quem é meu sujeito paciente? A aula. Opa! Quem é o agente da passiva? Quem quem fez essa ação? Agente, quem fez a ação? Quem gravou a aula? O professor. Então, agente da passiva, o professor. Então, no meu exercício, eu diria assim: analise a voz verbal desta oração. A voz verbal encontra-se na voz passiva analítica, porque eu tenho o meu sujeito paciente, porque eu tenho um agente da passiva, professor, porque eu tenho uma locução verbal, certo? Essas são as características que eu tenho que estudar e observar para encontrar a voz passiva analítica. Vejam, analítica porque ela é bem detalhada. Vamos para a sintética. Na sintética, eu tenho um sujeito indeterminado. Então, não vai ter sujeito, vai começar pelo verbo, certo? Que verbo, professora? Na terceira pessoa. Vamos pegar esse verbo. Foi gravada. Qual é o verbo principal aqui? Gravar. Tá no passado. Gravada já aconteceu. Eu tenho que pegar esse verbo, colocar ele na terceira pessoa do singular, né? Poderia ser plural, mas aqui gravada, foi, ela foi. Então eu vou colocar assim, ó, gravou-se. Vou usar a partícula apassivadora. Gravou-se. Cadê o sujeito? Indeterminado. Cadê a partícula apassivadora? Está aqui. E o meu verbo está na terceira pessoa, certo? Então vejam, eu não mandei a mesma mensagem? A aula foi gravada pelo professor. Olha como eu descrevi, detalhei o que aconteceu. Aí eu não quero mais detalhar, eu quero passar para uma forma mais resumida, sintética. Então, voz passiva sintética. Eu resumo, eu trago o meu verbo para a terceira pessoa, eu retiro o sujeito, passa a ser um sujeito indeterminado, coloco a partícula apassivadora e pronto, meus queridos. Eu fiz então a minha voz passiva. Passiva analítica, análise longa. Passiva sintética, curta, breve, com o uso da partícula, né, apassivadora. Certo? A partir disso, nós temos então que entender que as vozes verbais, elas são muito importantes na construção de textos, como tudo que a gente estuda. Então, que você tenha aprendido hoje. Voz, são 3 vozes: voz ativa, sujeito agente; voz passiva, sujeito paciente; voz reflexiva, paciente e agente. E depois, dentro dessas vozes, nós dividimos os 2 tipos de voz passiva e entendendo que a analítica mais detalhadas com locuções verbais e sintética
resumida, sem muitas informações e sem o sujeito também. Espero que você tenha entendido e que você faça com bastante sucesso os exercícios que nós vamos propor aí no seu livro 2. Tá bom, queridos? Um grande abraço!